Então, gente, para quem estuda redação comigo, sabe que tudo na vida é repertório. E além, para aqueles que não vão fazer uma redação do Enem, tem que saber, de fato, utilizar os seus argumentos e estar bem informado, tá? Então, para isso, eu trouxe a questão da abolição da escravatura e toda essa questão que está acontecendo no nosso mundo hoje, em 2020. Acreditem se quiser, é 2020 e ainda estamos discutindo a questão da igualdade. Gente, 3 de maio foi comemorado a abolição da escravatura. Nessa mesma data, em 1888, a princesa Isabel estaria assinando um documento que libertava os negros. Entretanto, essa libertação aconteceu somente no papel. E por que eu utilizo as aspas e digo somente no papel? Porque o negro ele foi libertado da escravidão, entretanto ele não foi incluído na sociedade. Como ainda tem muito o que melhorar hoje, né? Nós estamos numa sociedade sim racista e que não incluiu o negro de fato. Lembrando, estamos no ano de 2020. Então, como eu falei, em 1888 foi assinado pela princesa Isabel, né, a lei que libertava os negros da escravidão. Mas, para quem acha que a princesa Isabel foi uma mulher de coração grande, né, acho que tá muito enganado, porque ela só assinou isso por grande pressão da sociedade dos quilombos. Voltando um pouquinho mais, tá? Nós tivemos em 1831 a assinatura da lei de Lei Feijó, que foi conhecida como a lei só para inglês ver. Por quê? Porque o Brasil, meus amigos, foi o último a aceitar, né, de que não tinha mais escravidão no mundo. Então, por pressão de todos os países, o Brasil fez essa lei só para inglês ver. Por quê? Porque eles queriam sofrer um pouco menos de pressão, mas continuar com as suas práticas de escravidão. Depois disso, né, com muita pressão e a Inglaterra puta da cara, o parlamento inglês assinou a lei Bill Atherton, tá? Que foi assinada em 1845 e que autorizava a questão naval da Inglaterra a aprender, de fato, a utilizar o ato de prisão se tivesse algum tráfico negreiro em qualquer parte do oceano. Foi aí que o Brasil sofreu um pouquinho mais de pressão, né? E daí sim, em 1850, eles assinaram a Lei Eusébio de Queiroz, que daí proibiu o tráfico de negros, né, no Brasil, vindos de outros lugares, e também a questão da escravidão dentro do Brasil. Mas essa lei, ela não funcionou de fato. Por quê? Porque a partir dessa lei, a gente teve ainda, em 1871, a Lei Ventre Livre, que autorizava, digamos assim, qualquer criança nascida de um escravo ser livre a partir somente daquela data. Só que o que acontece? Pensem, uma criança nasce, tá livre, vai meu filho, meses de idade, vai ao mundo. Como assim? A mesma coisa, tapar o sol com a peneira com a lei do sexagenário em 1885, que previa que os escravos com mais de 60 anos também estavam livres. Meus amores, chegar aos 60 anos naquela época era uma raridade. Então, é sim uma lei para tapar a peneira. Depois de toda a pressão e depois de os quilombos aumentando, o que eram os quilombos? Os escravos que viam toda essa pressão e não aceitavam mais e fugiam, tá? E o que aconteceu? Esses grupos de quilombos, eles foram aumentando, inclusive bem famoso foi do grupo do Zumbi de Palmares. O Zumbi, ele foi um negro que lutou muito pelos direitos, né? Inclusive a Consciência Negra, 20 de novembro, é realizada ali em homenagem ao Zumbi, porque ele foi um símbolo muito forte do século XX na questão de direitos dos negros, certo? Então, com a pressão dos quilombos e de todo o resto do mundo, aí sim a princesa Isabel resolveu então assinar uma lei definitiva em 1888. Então, meus amores, ela não foi uma mulher de coração grande e principalmente os negros só adquiriram os seus direitos depois de muita luta e muita lei para inglês ver. A partir disso, nós estamos em 2020, com tudo que está acontecendo no mundo, na sociedade e nas redes sociais pegando fogo
Por quê? Porque a gente ainda não tem um sistema de igualdade entre negros e brancos. A gente continua entra em debates de racismo reverso e igualdade. Mas o que eu quero trazer para vocês são dados apresentados, inclusive, para dizer que o IBGE fez uma pesquisa que saiu em 2017. Nessa pesquisa a gente tem que a população negra é referente a 54% de toda a população. Entretanto, a taxa de homicídios entre negros é de 75,4%. Ou seja, o que está acontecendo? Né? Falando um pouquinho do racismo reverso e tudo mais, a taxa de homicídios de brancos desceu 0,3%, enquanto a de negros no último ano subiu 7,4%. Então, gente, toda a violência que tem acontecido e tudo o que está acontecendo no mundo referente a isso é repertório. Com isso, eu quero deixar também o filme 12 Anos de Escravidão, que retrata muito a vida do negro. Days ago I was with my family, in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Well, I don't want to survive. I want to live. Além disso, a 13ª emenda fala muito de como aconteceu o processo da socialização do negro após a abolição da escravatura. With their hands on bars, shackled, in the world, are locked up here in the land of the free. Khalif Browder was walking home from a party when he was stopped by police. Then they said, we're going to take you to the precinct, and most likely we're going to let you go home, and then I never went home. The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. There are exceptions, including criminals. The loophole was immediately exploited. What you got after that was a rapid transition to a mythology of black criminality. São dois repertórios muito importantes, além da Constituição de 1988, que trata do direito à igualdade da pessoa humana. Então, a partir desses 3 repertórios e do ponto de vista de vocês conseguem criar uma redação produtiva com repertórios e um projeto de texto top, digno de tirar 1000.